Fala investidor, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula Os 7 mitos sobre a Bolsa de Valores. O meu objetivo aqui hoje é te explicar os principais mitos que eu ouço por aí de alunos, de pessoas que eu ajudo diariamente sobre como investir na Bolsa de Valores. Eu quero explicar aqui os 7 principais que eu mais escuto por aí, que eu acho que você deve prestar mais atenção antes de colocar um centavo qualquer do seu dinheiro na Bolsa, ok? Então, presta bastante atenção nessa videoaula, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você não perder dinheiro na Bolsa de Valores. Eu diria assim que é um conteúdo que eu gostaria muito de ter conhecido quando eu comecei a investir. Eu não precisaria ter batido cabeça aí, né, durante tanto tempo até aprender o certo. Então eu tenho certeza que você está no lugar certo e você vai adorar essa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro mito é o seguinte: eu preciso de muito dinheiro para investir na Bolsa. Bom, por que isso é um mito? Quando você escuta sobre Bolsa de Valores, você já deve ter ouvido aquela falácia lá de que o ideal é começar com 5 mil reais, o ideal é começar com 10 mil reais. Mas por que você escuta isso normalmente? Primeiro, é o seguinte: você escuta isso das corretoras, pois para elas ganharem com corretagem, o cliente precisa ter uma quantia mais razoável para girar, comprar e vender no curto prazo. Então, eu já trabalhei dentro de uma corretora e o principal objetivo de uma corretora é gerar corretagem. Então, o que é a corretagem? Quando você compra e vende uma ação, a corretora fica com parte da corretagem dessa compra e venda. Todo mundo tem que pagar essa corretagem na hora de comprar e vender uma ação. Então, quanto mais compra e mais venda você fizer, mais a corretora ganha. Então, por isso que você escuta muito por aí, não, você vai começar na bolsa, vale a pena com 5 mil, com 10 mil. Cara, não é isso, não é assim, tá? Eu vou explicar aqui mais para frente. Se você quiser, no mercado fracionário, você pode comprar uma ação se você quiser. Por exemplo, digamos que a ação da Petrobras hoje esteja R$10. Se você quiser comprar uma ação da Petrobras, só precisa ter R$10 mais a corretagem. Só isso. Então, digamos que esteja R$10 mais uma corretagem de 10. Você gastou R$20 para comprar uma ação. Então, esquece esse negócio de 5 mil, de 10 mil reais. E o principal é o seguinte: quanto menos dinheiro investir no começo, melhor, pois diminui o custo do erro. Você não vai aprender a investir na Bolsa de Valores em um dia, em um mês. Cara, você vai demorar um tempo. Você vai aprender certas informações, principalmente essa videoaula vai te ajudar bastante, mas você vai, ao longo do tempo, criando seus critérios, né, para aprender a gerenciar melhor o seu dinheiro na Bolsa, seja fazendo trade ou seja comprando para ser sócio das empresas, que eu vou falar mais para frente. Tá? Então, quanto menos dinheiro no começo, melhor, porque no começo você ainda está aprendendo, você vai dar os seus primeiros passos na Bolsa. E quanto menos dinheiro você tiver, menor vai ser o custo. Tá? Então, se você tem lá R$100 na Bolsa e a Bolsa despenca 20%, né? Cara, beleza, você agora tem R$80. Mudou alguma coisa na sua vida? Não. Então, esse é o objetivo. Você tem que focar em ganhar o máximo de conhecimento possível no início para... e com o tempo você não precisa ter pressa, porque a Bolsa vai estar aí para sempre, tá? Você não precisa ficar preocupado, se eu não investir hoje. Não, cara, a Bolsa vai estar aí, relaxa, começa com um pouco de dinheiro, que é o que eu mais recomendo você fazer nesse início. Então, esquece, você não precisa de ter muito dinheiro para investir na Bolsa. Quanto menos dinheiro você começar, melhor, tá? O mito 2 é: preciso da ajuda de um profissional de mercado. Eduardo, queria investir em ações, me ajuda. Quais ações que eu compro? Quando que eu vendo? Então, cara, não faz o menor sentido. Por quê? Porque você tem que entender a regra número 1 de Wall Street. Você não sabe qual é? Dá uma olhadinha aí. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? No, Fugazi. It's fake. Yeah, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right? Right. Então, olha aqui para mim. Você entendeu que nem os profissionais de mercado sabem para onde vai o mercado? Nem o Warren Buffett, nem ninguém sabe. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube, se você quiser dar uma olhada lá, sobre como investir em ações com os bilionários da Bolsa. Eles falam isso. Nem eles sabem para onde vai o mercado. Muito menos as pessoas que trabalham em corretora, muito menos o repórter de jornal, ok? Eles não sabem para onde vai o mercado. Por quê? Porque ninguém consegue prever o mercado. Tá? Se alguém conseguisse prever o mercado, ele não estaria aí escrevendo numa coluninha de jornal ou trabalhando numa corretora. Ele seria um bilionário, porque ele alavancaria, investiria milhões e ficaria rico. Só que não é assim que funciona. Tá? Você não pode ser ingênuo de acreditar que existe, que você vai perguntar, por exemplo,
vou perguntar para um especialista, vou ver o que o Warren Buffett está recomendando no momento, vou perguntar para o meu colega do trabalho, para o meu vizinho, para o meu cunhado esperto, lá, que já investe na bolsa, vou entrar no fórum de internet lá e vou ver o que tem que fazer, né? Vou olhar numa capa de revista e jornal o que tem que fazer. Cara, se você se guiar baseando nisso, você vai ser mais um pagando a conta, concorda? Por quê? Porque se essa galera aqui soubesse qual seria o melhor investimento, eles não seriam essa galera aqui. Né? O Warren Buffett até pode saber, né? Se você não sabe quem é o maior investidor de todos os tempos aí. É o terceiro, quarto homem mais rico do mundo, tá? Esse aqui pode até saber, mas como você viu lá, nem ele sabe, tá? Então eu vou tirar ele daqui. Então, se você acha que especialista de corretora, de economista, colega de trabalho, seu vizinho, sabe? Cara, eles não seriam essas pessoas, eles seriam bilionários, tá? E não é assim. Você dificilmente vai encontrar alguém que consegue prever o mercado, tá? Mas boa sorte, porque o Burton McKeown, que é um economista lá de 50 anos de Princeton, até hoje ele não conheceu ninguém que conseguiu prever o mercado. Então, dá uma olhadinha no recado que ele tem para você. I think one of the cardinal rules of investing is don't try to time the market. And the reason is that you'll never get it right. I've been around this business for 50 years, and I've never known anyone who could time the market, and I've never known anyone who knows anyone who could time the market. You can't do it. It's very dangerous. And in fact, what makes it particularly dangerous is it's not simply that you don't know how to do it. It's that when you do it, your emotions get behind you and you're more likely to get it wrong than right. What we know people do is they tend to put money into the stock market when everyone's optimistic. And when everyone is pessimistic, they tend to take money out of the stock market. More money went into the stock market in the first quarter of 2000, which was the top of the internet bubble, than ever before. And what it went into was into internet stocks and into funds that bought internet stocks. And then the money came out in 2002 and early 2003 that was at the bottom of the market exactly when it shouldn't have come out. And then in the third quarter of 2008, during the height of the financial crisis, more money came out of equities than ever before. People were taking money out by droves. And that was exactly when they should have been putting money in. And so when people try to do it, we have abundant evidence that it's not simply that they get it wrong randomly. They do exactly the wrong thing. Don't try to time the market. Nothing could be more dangerous. You'll never get it right, and you're more likely to get it wrong than right. Entendeu? Que ninguém consegue prever o mercado? É isso. Então esquece dica dos outros. Enquanto você ficar perguntando para os outros qual é o melhor investimento, qual ação que eu compro, qual ação que eu vendo, cara, você vai ser mais um pagando a conta. Pare de ingenuidade no mercado. Não existe isso, ok? E não seguir dica e recomendações de especialistas. Por quê? O que você vai ver aí? É hora de comprar, é hora de vender, carteira de investimento da semana, do mês, carteira defensiva, ofensiva. Por quê? Por que você vai ver isso aqui? Lembra que eu falei da corretora? Porque se você deixa seu dinheiro quieto, tá? Vou explicar aqui mais pra frente, você vai ver o que acontece. Então você vai olhar lá na capa do jornal, ou na capa da internet, lá na matéria e tal. Investidor deve fugir da bolsa, firma especialista em investimento. Peguei algumas capas aqui, ó. Investidor deve optar por renda fixa. Especialista indica o melhor investimento para você fazer no ano que vem. Especialistas indicam onde investir para ganhar muito mais que a poupança. Especialistas indicam, investidor se afasta da bolsa para renda fixa. Cara, se você ficar se guiando por isso aqui para investir, você acha que se o cara que sabe qual vai ser o melhor investimento do ano que vem, ele realmente soubesse qual seria o melhor investimento, ele estaria aqui explicando no jornal para milhões de pessoas? Cara, olha isso, não faz sentido. Tá? Para de ingenuidade de acreditar que isso existe. Isso não existe. Tá? O que você tem que entender é o seguinte: o especialista que indica, ele está te deseducando. E o especialista que educa, que é o que eu faço aqui, é o que está te dando conhecimento, que é para você andar por conta própria. Tá? Porque ninguém sabe para onde vai o mercado. Você acabou de entender isso. Então, se você acha que você vai ficar, por exemplo, como essa matéria aqui, investidor se afasta da bolsa, vai para renda fixa. Agora, eu vou te passar um vídeo de 1 minuto que você vai entender o que você vai fazer nos seus investimentos caso você fique seguindo essas notícias. Dá uma olhada aí.
Então, quanto mais você gira, mais a bolsa, o governo, as corretoras, os bancos ficam felizes, porque você fica dando parte do seu dinheiro para eles, tá? Então, para de dar o seu dinheiro para eles. Para com isso, tá? Não adianta você querer adivinhar a hora de entrar na bolsa, a hora de investir no Tesouro Direto. Não, você tem que acumular sempre, tudo, ok? Então, por que você vai ver isso aqui, essas headlines e tal? Porque realizar lucro enriquece intermediários e deixa mais pobres. Se você deixa quieto, os intermediários não ganham nada. Então, se você compra uma ação e deixa quieto lá, a corretora praticamente não ganha nada. Se ela ganha na compra e venda, entendeu? O governo também não ganha nada, porque você não paga imposto na hora de vender, né? Então, cara, esquece isso. Ninguém sabe qual vai ser o melhor investimento da semana, do mês, do ano. Não existe isso, tá? E muito menos se alguém souber, ninguém vai ter acesso a esse cara. Porque esse cara vai ser, pô, bilionário, né? Como é o Warren Buffett. Vê se alguém tem acesso a ele lá. Ninguém tem acesso, né? Ninguém sabe o que ele está fazendo de verdade. Que ações que ele está comprando, que ações ele está vendendo. Ninguém sabe, tá? Porque se isso fosse público, ele não seria um bilionário. Porque todo mundo ia fazer o que ele faz, né? E o que ele faz não ia dar certo. Então, é isso. O meu objetivo é que você pare de ser ingênuo no mercado. Porque ninguém consegue prever o mercado. O mito 3 é só comprar barato e vender caro, né? Na bolsa é fácil. Compra barato e vende caro. Aí o que você vai pensar? O que eu vejo muitas pessoas falando? Ah, pô, a bolsa tá ruim agora, né? Só vou comprar quando o mercado voltar a subir. Bom, o que essa pessoa está indiretamente dizendo? Que ela acha que ela vai fazer isso aqui, ó. Eu peguei aqui um gráfico da Vale desde 1986 até agora 2016, tá? E aí o que você acha que ela vai fazer? A pessoa entra na bolsa, acha que ela vai comprar no fundo e vender no topo. Aí caiu, aí ela vende aqui e compra aqui. Aí vende aqui, compra aqui. Vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui. É isso que ela acha que ela vai fazer no mundo imaginário dela. Bolsa de valores é isso, concorda? Tá? Mas o que você realmente vai fazer? Ou essa pessoa que acha que vai fazer isso? Justamente ao contrário, né? Ela vai, quando a bolsa estiver boa, ela vai comprar. Quando a cotação cair, a empresa vai ficar ruim, ela vai sair. Aí a bolsa vai voltar a subir, ela vai comprar de novo, aí a empresa vai cair um pouquinho e ela vai vender. Pronto. Aí vai ficar o resto da vida entregando dinheiro, né? Quando subir ela compra, quando cair ela vende. Quando subir ela compra, quando cair ela vende. Exatamente. É a mesma coisa, você pegar um imóvel, quando o imóvel estiver valendo 1 milhão, eu compro. Quando ele cair para 800 mil, eu vendo. Quando ele estiver valendo 1,5 milhão, eu compro. Quando ele cair para 1 milhão, eu vendo. É isso que você vai fazer na bolsa. Exatamente isso. Se você tiver essa mentalidade de tacada, de acertar a hora de entrar na bolsa, enquanto você falar essa frase de que a bolsa tá boa, a bolsa tá ruim, cara, você nem ouse entrar na bolsa, tá? Você vai por mim. Se você entrar na bolsa com essa ideia de bolsa boa, bolsa ruim, tá? Esquece. Isso não existe, tá? Falando, olhando, sendo muito sincero, olhando no seu olho aqui, ó. Isso não existe, tá? Por quê? Porque o que você vai ver na capa do jornal lá? Quando a bolsa tá boa lá, no auge lá em 2008, né? Ganhei 1 milhão na bolsa, você vai ver várias capas de revista e tal. O que você vai fazer? Agora a bolsa tá boa, vou entrar. Pum. Aí vem a crise. Bom, a bolsa virou mico, para que servem os analistas, não sei o quê, no fundo, né? Aí pronto, a bolsa vai subir de novo, o brilho da bolsa e tal. E aqui você volta de novo. O que vai acontecer? Poder de atração da bolsa. Pronto. Aí depois, pânico nas bolsas, fuga da bolsa e tal, não sei o quê. Cara, você vai ficar o resto da vida entregando seu dinheiro para os bancos, para corretoras, né? Para o governo. Então, é isso que você vai fazer. Então, esquece a ideia de hora de entrar, hora de sair, porque isso não existe. Ninguém vai acertar a hora de entrar, a hora de sair. Outra coisa é que você não tem que medir rentabilidade na bolsa. Comprei por 10, agora está 15, ganhei 50%. Não, esquece isso. Se medir rentabilidade, você vai sempre comprar no topo e vender no fundo. Por quê? Porque aqui a rentabilidade vai estar boa, aqui ela vai estar ruim, aí você vende. Aqui ela vai estar boa, aí você compra. Aqui ela vai estar ruim, você vende. Você vai continuar entregando seu dinheiro. Então, esquece isso, tá? Por quê? Porque patrimônio, as ações são parte do seu patrimônio que você vai investir. Então, se você quiser, você pode investir parte do tesouro direto, parte em imóveis, parte em fundos imobiliários e parte dele em ações. E todos esses ativos têm que ter valor. Então, tesouro direto lá tem a garantia do governo, os fundos imobiliários são atrelados a shoppings, grandes salas comerciais, os imóveis, se eles estiverem bem localizados e tal. E as ações, se elas continuarem dando lucro, se as empresas continuarem boas, e é isso que importa. Por quê? Porque com isso, a cotação vai voltar a subir no longo prazo, mesmo que ela caia durante o curto prazo, né, durante algum tempo, não tem problema nenhum. Quando a empresa continuar boa, a cotação vai subir no longo prazo, não tem jeito, porque a bolsa não é brincadeirinha, ok? E enquanto você tiver essa mentalidade tacada de rentabilidade, preço, que todo mundo, toda a mídia conhece, provavelmente todos os seus amigos conhecem, todo seu amigo do trabalho, né? Pessoal da corretora, analista, mídia, todo mundo se confunde com acumular, ver essa mentalidade de loteria, acertar a hora de entrar, acertar a hora de sair do investimento e tal. Não existe isso.
Para mim, é muito simples. Eu só conheço 5 maneiras de você ficar rico um dia, de você enriquecer. Olha aqui. Ganhar na loteria, né? Receber uma herança, casar com alguém rico, empreender, abrir seu próprio negócio, né? Dá certo. Ou investir parte do que você ganha todo mês, do seu salário. Se você souber de algum jeito a mais, algum meio legal, né? A mais, de você enriquecer, você me manda por e-mail, por favor, porque até hoje eu não descobri, além disso aqui, tá? Então, não tem outra maneira. Isso aqui você não pode contar, tá? Loteria, herança e casamento, você não pode contar para isso para ficar rico um dia, não tem como. Se você quiser empreender, beleza, mas tem muita gente que não quer empreender. Trabalha, tem emprego, já tem família, não quer se arriscar. Beleza. Como que essa pessoa pode enriquecer? Qual é a única maneira que eu vejo que essa pessoa pode enriquecer? Investir parte do que ganha todo mês. Pegar parte do salário, comprar ativos de valor. Comprar o que, Eduardo? Comprar ações, tesouro direto, imóveis e fundo imobiliário. Esses são os 4 principais investimentos para pessoa física que eu conheço. Tem pessoas que vão investir só em tesouro direto, outras só em imóveis, outras só em fundo imobiliário, outras só em ações, outras vão mesclar, como é o meu caso, eu invisto em ações e tesouro direto. Então, cada pessoa vai fazer o que se sente confortável, mas não vai fugir muito disso, porque, cara, não tem o que inventar nos investimentos. É pegar a parte do que ganha todo mês e investir, tá? Imóveis é um pouco diferente, porque você não pode comprar, a maioria não vai conseguir comprar imóvel por mês, né? Então, não faz muito sentido, mas ação, tesouro direto e fundo imobiliário, você consegue pegar a parte que você ganhar e poupar todo mês, comprar esses ativos, e quando eles tiverem valor, você deixa o dinheiro lá. Um dia você vai ter tanto, né, que o dinheiro vai se multiplicar por si só, e você vai poder parar de trabalhar se quiser. Então é isso. Quando você achar que pensar em taxa, rentabilidade, previdência privada, que o governo vai me bancar no futuro, cara, você está ferrado. Esquece isso, porque isso não existe, tá? Mito 4 é, a boa é comprar ações que dão mais dividendos, né? Não. A boa é comprar ações de boas empresas. Mas como assim, Eduardo? A boa não é melhor pegar a ação que está dando mais dividendo no momento, tal carteira de dividendo, não é o que interessa? Não. O que interessa é se a empresa continua boa. Por que eu estou falando isso? Tem um exemplo aqui, ó, de uma empresa péssima, que decretou recuperação judicial até poucos meses atrás, que é o seguinte, ó, como é que a gente analisa que uma empresa é ruim? Eu peguei aqui os lucros da Oi desde 2001 até 2015, tá? Se ela deu lucro, o prejuízo aqui está em milhões, né? Então 281 milhões, 440 milhões, menos 25 milhões, tá? Aqui menos 4 bilhões e tal. E os dividendos também estão em milhões aqui. E o payout, o que é o payout? É o quanto do lucro foi distribuído em forma de dividendos, tá? Qual o percentual do lucro que a empresa teve, ela pegou esse lucro e distribuiu para os acionistas, tá? Então, o que a Oi fez? Ela teve, por exemplo, um lucro de 281 milhões em 2001 e distribuiu 232 em dividendos, tá? Só que quando você olha para a curva de lucro aqui no longo prazo, você vê que a Oi não tem uma curva de lucros consistente. Ela tem aqui 2 anos de lucro, 1 ano de prejuízo. 1 ano de lucro, 1 ano de prejuízo. 3 anos de lucro, 1 ano de prejuízo bilionário. Aí depois teve aqui alguns aninhos de lucro, mas também o lucro de 2 bilhões, depois cai para 1 bilhão, depois aumenta para 1 bilhão e 700. Cara, totalmente inconsistente. E depois veio 2014, 2015, quando a dívida começou a pesar, que ela começou a ter prejuízos bilionários. Só que você vê que ela sempre teve um histórico de payout, né, de entrega de dividendos muito alto. Né? Só que ela nunca foi uma boa empresa. Nunca. Quem já foi cliente da Oi sabe. Né? Ultimamente eu não sei como está agora, porque eu não tenho Oi há muito tempo. Mas na época que eu tive Oi, todo mundo reclamava. 5 anos atrás, 10 anos atrás, a Oi era um terror. Eu já trabalhei diretamente com a Oi e era terrível. Né? Mas é uma empresa de capital aberto, tá? Que sempre distribuiu muitos dividendos. Mas você olha por essa curva aqui de lucro, que nunca foi uma empresa boa. E aí, chegou em junho de 2016, ela decretou a recuperação judicial, porque não tinha mais como pagar as dívidas. Tá? Então, não tem nada a ver uma empresa distribuir muito dividendo com ela ser boa. Não tem absolutamente nada a ver. Tanto que em anos que ela deu prejuízo aqui, ó, como em 2003, 2005, ela teve um prejuízo de 300 milhões aqui e distribuiu 600 dividendos. Como assim? Entendeu? Às vezes ela pegou empréstimo para pagar dividendos, vai saber. Então, é isso que você tem que entender. Você tem que focar em empresas boas. Como no caso da Ambev, por exemplo. Hoje é uma empresa boa. Tá? Então, a gente pega aqui, olha como é que o lucro cresce de forma consistente aqui. Ó. 785, tal, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio, 2 bilhões e 800, 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões. Agora já está em 13 bilhões quase, 2015. Tá? E com isso, conforme a empresa se manteve boa ao longo desses 15 anos e o lucro foi crescendo, os dividendos também foram crescendo, apesar dela não distribuir tanto dividendo quanto a Oi. Né? Então a gente vê aqui ó, que ela saiu lá de 300 milhões de dividendos em 2001, agora em 2015 distribuiu mais de 11 bilhões de dividendos. Tá?
E o que você, como acionista, ganha com isso se você for sócio da Ambev? Parte desses 11 bilhões aqui vão para o seu bolso. É isso que você ganha. Tá? Então, você tem que entender que o que importa, né, é a empresa se manter boa. Então, eu peguei até uma reportagem aqui de junho desse ano, enquanto que a Oi decretou recuperação judicial, a Ambev tinha aprovado lá parte desses 11 bilhões aqui de dividendos, né, no meio do ano, desse ano, 2 bilhões de dividendos. Tá? Então, é isso que você tem que focar. Se a empresa for boa, os dividendos vão crescer no longo prazo e conforme os lucros forem crescendo. Quanto mais lucro, mais dividendo. Beleza? Então, esquece se a empresa distribui muito dividendos. Isso não quer dizer absolutamente nada. E, enquanto você forma a sua carteira, esqueça os dividendos. Foque em reaplicá-los, senão a sua carteira nunca crescerá. Você tem que entender que na bolsa, os dividendos não são brinde. Eles saem do preço da ação. Não convém explicar isso aqui agora. Tá? Eu explico melhor isso depois em outros vídeos. Mas o que você tem que entender é o seguinte. Aqui é um exemplo de 100 mil dólares aplicados na Bolsa dos Estados Unidos em 1871. Sem reaplicar os dividendos e reaplicando os dividendos. Tá? Aqui 250 mil dólares e aqui 8 milhões de dólares. Por quê? Porque se você pega os dividendos e você não compra mais ação, seu capital nunca cresce. Entendeu? Então, o ideal é que enquanto você não chega aqui nos 8 milhões, você está aqui ó, no meio do caminho, acumulando, você tem que pegar os dividendos. Não pode pegar o dividendo para pagar a conta de luz. Não pode, nem conta de gás. Você tem que pegar os dividendos e comprar mais ação. Todo mês. Você vai receber lá uns pingadinhos de dividendo na conta da corretora. Você vai pegar esse dinheiro e vai recomprar as ações. Mais ações. Beleza? Depois eu explico melhor como é que você pode fazer isso. Mas o foco tem que ser em ações de boas empresas e não boas pagadoras de dividendos. O mito 5 é que a bolsa é para longo prazo, só comprar e esquecer. Esse negócio de comprar no curto prazo é furada. Beleza, mas, cara, o ideal é comprar e esquecer. Cara, não seja um teleguiado. Por quê? Porque você, o que você vai olhar na mídia? Ah, eu já vi por aí, ó, várias reportagens. Assim, analista recomenda 3 ações para esquecer na carteira até a aposentadoria. 4 ações para comprar e esquecer até a aposentadoria. 5 papéis para comprar, esquecer na carteira e garantir a aposentadoria. Pessoal, são matérias reais, são headlines reais de matérias que eu vi na internet. Tá? E isso não pode ser mais que absurdo do que já é. Então, por que eu estou falando isso? Porque não existe esse negócio de comprar uma ação hoje para esquecer. Como é que a gente ia saber, por exemplo, Petrobras? Há 10 anos atrás era a melhor empresa do mundo. Olha o que virou hoje. Não tem como a gente saber o que uma empresa vai se tornar no futuro. Então, você tem que, pelo menos uma vez por ano, vou falar isso mais para frente, acompanhar pelo menos os balanços. Se a empresa continua dando lucro e tal, os balanços continuam sólidos. Senão não adianta. Uma empresa que é boa hoje, ela pode não ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tá? Por mais sólida que ela seja. Alguém imaginava o que ia acontecer com a Vale, com a Petrobras, o que está acontecendo agora, em 2016? Ninguém. Há 10 anos atrás eram as melhores empresas do mundo. Uzi Minas também, há 10 anos atrás, era super blue chip. CSN. E olha o que se tornaram hoje. Então, você tem que pelo menos acompanhar os balanços das suas empresas, tá? Pelo menos uma vez por ano, que é o que eu recomendo. E não existe esse negócio de esquecer na carteira. Isso é bullshit. Tá? E buy and hold é diferente de buy and forget. O que é buy and hold? Buy and hold é aquela filosofia de você comprar e segurar uma ação por longo prazo. E o buy and forget é você comprar e esquecer, que é o que eu acabei de mostrar. Isso não existe. Tá? Eu já conheço casos reais de pessoas que investiram em ação e perderam tudo. Por quê? Porque não acompanharam os balanços. Então, comprei ação lá em 1990, quando eu fui ver em 97, já perdi tudo. É óbvio. Porra, não é assim que funciona. Se fosse assim, estava todo mundo milionário. Concorda? Todo mundo comprava Petrobras 10 anos atrás e estava rico hoje. Vale, Uzi Minas. E, cara, não é assim que funciona. Então, tudo que for muito fácil, você tem que desconfiar. Tá? O ideal é que você acompanhe pelo menos uma vez por ano se as empresas continuam boas. Só isso. Você vai olhar lá os balanços, tá? Continua dando lucro, continua o patrimônio crescendo e tal. Beleza, continua sócio. Se não, se alguma piorar, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheiro e vai transferir para uma empresa boa. Se eu tenho, por exemplo, Vale, Ambev e, sei lá, Itaú e Bradesco na minha carteira. Só um exemplo, tá? Se eu chego agora em 2014, 2015, que a Vale piorou muito, o que eu faço? Eu vou deixar meu dinheiro ainda na Vale? Não, vou pegar esse dinheiro da Vale e vou comprar outra empresa que eu acho boa. Ou dividir nas que eu já tenho, por exemplo, Itaú, Bradesco e Ambev, ou eu pego o dinheiro da Vale e compro outra empresa. Tiro o meu capital de onde perdeu valor e coloco onde tem valor. Simples assim, tá bom? Bem simples, tá? Não precisa se preocupar que eu vou te explicar como é que você pode fazer isso de forma bem rápida. O mito 6 é que, Eduardo, mas tudo isso que você está falando, como é que eu vou ficar acompanhando o balanço das empresas, cara? Pô, isso é muito difícil. Não dá, cara. Tem que ficar acompanhando a bolsa, tem que olhar se caiu, se subiu. Tem que ter muito tempo livre. Não dá. Cara, não é preciso ficar antenado às notícias. A última coisa que você tem que olhar na Bolsa de Valores é a notícia, tá?
Por quê? Porque todo mundo olha a notícia. Se fosse fácil assim, só olhar a notícia, tá todo mundo rico. Não é assim que funciona, tá? Você não precisa ficar olhando notícia. Se você for um holder, é claro, tá? Porque o holder se preocupa com os balanços, que é o que eu estou falando aqui. Você comprar ações para você ser sócio de empresas. Eu compro ação do Itaú para eu ser sócio do Itaú. Eu compro ação do Bradesco para eu ser sócio do Bradesco. Eu compro ação da Ambev para eu ser sócio da Ambev. Eu não estou fazendo um trade. Eu não estou comprando a Ambev a 20 para vender por 23. Eu não estou fazendo isso, tá? Eu estou preocupado se a Ambev continuar dando lucro e tal. Conforme eu expliquei lá, os dividendos vão acompanhar e a cotação vai subir no longo prazo também. O que eu estou falando? O que você tem que entender também? Que a cotação da ação é como se fosse, por exemplo, o preço do imóvel. Fazendo uma analogia para você entender. E o aluguel, por exemplo, se você tem um imóvel de 1 milhão que te dá 30 mil reais Desculpa, 3 mil reais por mês de aluguel, tá? Então, você tem um imóvel que vale 1 milhão e ele te dá 3 mil reais por mês de aluguel. Se você pegar o aluguel, todos os 3 mil por mês, e tirar para pagar a conta, né? Daqui a 10 anos, seu imóvel pode estar valendo, por exemplo, 1,5 milhão e o aluguel está 5 mil, concorda? Então, o principal, que é 1 milhão, se valorizou, e o rendimento, que é o aluguel, também se valorizou no longo prazo. Com a ação é a mesma coisa. A cotação é como se fosse 1 milhão do imóvel, o valor dele. Então, você compra uma ação por 20, é o valor dela. E os dividendos é como se fosse o aluguel, tá? Que aí você vai receber na conta e, futuramente, quando você tiver uma carteira milionária, você vai poder pegar parte de dividendos e viajar, pagar a conta, etc., o que você quiser. Mas enquanto você está formando essa carteira, não. Você tem que replicar os dividendos, tá? É uma analogia bem fácil de você entender. E o trader, o cara que compra focado em preço, ele se preocupa se quando eu comprei por 20, agora está 19, então perdi. Né? É isso que ele se preocupa. Comprei por 20, agora está 22, ganhei. Ele tem um objetivo de curto prazo. O holder não. Ele tem o objetivo da eternidade. Porque enquanto você tiver essa mentalidade, quando é que eu vendo minhas ações? Nunca. Nunca você vai vender. Enquanto a empresa for boa, ela vai continuar te gerando renda passiva, né? Jogando dinheiro na sua conta, para um dia você se aposentar tranquilo. É assim que funciona. Tá? E quanto mais diversificado sua carteira, menor o risco, menor o tempo de acompanhamento. Então, se você tem, por exemplo, quanto menos tempo, mais diversificado. Então, quanto menos tempo você tiver para acompanhar, mais diversificado você tem que estar. Porque a probabilidade, por exemplo, se eu tenho 20 empresas na minha carteira e você tem 3, qual a probabilidade, por exemplo, de 20 empresas boas quebrarem ou de 3 empresas boas quebrarem? É muito menor a de 20, concorda? Então, eu vou estar muito mais protegido do que você que tem 3 somente. Tá? Então, não precisa se preocupar. Depois, quando você aprender a analisar os balanços em poucos segundos, você vai ver que é muito mais fácil de você acompanhar 20, 10, 12, é tranquilaço, tá? Não precisa se preocupar. E esqueceu o Ibovespa também. Por quê? Ele não é a bolsa e nem a sua carteira. Porque as pessoas têm a ideia de que o Ibovespa ele é a bolsa. Não, o Ibovespa é um índice que reflete as 50, 60, 70 ações mais negociadas da bolsa. Tá? E só que desse índice, 60, por exemplo, agora nesse quadrimestre de maio até setembro, 60% do Ibovespa é composto por apenas 10 empresas. 10 empresas compõem 60% do Ibovespa, que é Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco. Tá? Então, se essas ações caem muito ou sobem muito num dia, isso reflete no Ibovespa. Mas não quer dizer que isso reflita na sua carteira, porque ela pode não ter a mesma distribuição do que o Ibovespa. Então, eu botei um gráfico aqui como exemplo de uma carteira aqui, ó, de 2010 até 2015, por exemplo, de ações de boas empresas, que se mantiveram boas nesses últimos 5 anos, tá? BR Foods, Ambev, Ultrapar, Embraer, Lojas Renner, o CDI, poupança e o Ibovespa. Então, o Ibovespa ele reflete muito Petrobras e Vale ainda, que são as mais líquidas, né? Porque enquanto você viu que o Ibovespa caiu aqui, ó, 25% em 5 anos, as ações de boas empresas renderam 160%, tá? Por quê? Porque enquanto as ações de empresas forem boas, não interessa, ela vai descolar do Ibovespa aqui, se sua carteira estiver aqui, se você se mantiver só nas empresas boas, que é o que eu ensino, você vai ter esse rendimento a longo prazo, muito maior que o CDI. Então, fica essa comparação idiota do CDI, poupança com o Ibovespa, não faz o menor sentido, porque o Ibovespa é cheio de tranqueira. Uma porrada de empresa ruim dentro dele. Não faz o menor sentido. Enquanto se você compara o CDI e a poupança com uma carteira de boas empresas, cara, ela perde lavada no longo prazo. Tá? Porque, cara, enquanto que as ações de boas empresas têm que render mais do que a renda fixa no longo prazo, senão ninguém ia produzir nada, concorda? Ia todo mundo, ninguém ia abrir mais empresa, ia todo mundo pegar o seu dinheiro e colocar na renda fixa, que é muito melhor. Só que não é assim que funciona na realidade. Então, o Ibovespa é uma mistura de boas empresas com péssimas empresas. Então, por que você iria se preocupar com ele só se você só investe em empresas boas, né? É essa a pergunta que eu quero deixar para você. Então, esquece o Ibovespa, não precisa se preocupar. Tá? Não precisa de muito tempo para acompanhar. E o mito certo é o seguinte.
apesar de eu precisar de muito tempo, preciso, cara, saber tudo de economia, contabilidade, administração. Pô, isso é muito chato, cara. Não dá, não dá. Porra, nunca vou ficar decorando esses indicadores e tal. Não quero saber disso. Presta atenção. Quanto mais simples for a sua análise, melhor. Se complexidade de análise compensasse na bolsa, todo gestor de fundo, analista de fundo, que fica o dia inteiro analisando empresas, seriam milionários. E não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque a análise de empresa é simples. Se você quiser complicar, beleza. Mas, na minha opinião, não vai valer o trabalho de você se virar um expert de análise de empresa e tal, porque o retorno que você vai ter com isso não vai compensar o tempo que você vai perder, tá? Então, você não precisa virar um expert em contabilidade e administração, tá? Você tem que fazer uma análise simples. Quanto mais simples, melhor. Como é que é uma análise dessa? Se você investir em somente empresas boas, sua análise durará segundos. Mas como assim, Eduardo? Vamos ver aqui, ó. Essa é uma planilha que eu uso para analisar os balanços todo ano, tá? Então aqui não precisa se assustar, são somente alguns dados aqui, como patrimônio, receita, lucro, margem, retorno sobre investimento, né? Caixa, dívida, o fluxo de caixa da empresa e a distribuição de dividendos. É basicamente isso aqui que é esse quadro, tá? Só que é um histórico desde 2001, caso você queira analisar a empresa para se ela realmente é boa, se ela tem uma determinada consistência, tá? Então eu vou te mostrar aqui o que eu olho, por exemplo, uma vez por ano, no caso das empresas boas, para ver se a empresa continua boa. Então, o que você tem que fazer quando você faz o buy and hold? É isso aqui, ó. Você vai pegar o balanço da empresa. Então, eu tenho uma planilha que tem somente as melhores empresas da bolsa. Hoje dá em torno de 30, 35 empresas, tá? Que são as empresas que eu considero boas para todo iniciante, para o iniciante começar na bolsa de valores. Então, em vez de ele ficar perdendo tempo analisando as 400 empresas da bolsa, não. Eu já fiz um filtro que ele pode dar uma olhada, tá? Para verificar quais são as melhores, entender por que as melhores que eu selecionei são as melhores. E aí, com o tempo, conforme ele for evoluindo como investidor, se ele quiser estudar as outras 370 lá, beleza, ele fica à vontade. Mas se ele também quiser, se ele não quiser, ele pode se manter somente nessas boas que não vai ter problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar um cronômetro aqui para provar para você que não demora para analisar uma empresa. Então, imagine que hoje a gente está aqui em 2014, acabou de sair o balanço aqui de 2015, tá? Uma vez por ano, lembrando que a gente vai analisar. Vamos ver como é que eu vou fazer essa análise. Então, cronômetro na tela, vamos lá. Então, eu acabei de olhar aqui, ó. Patrimônio cresceu, né? 43 para 50 bilhões. Receita cresceu, lucro cresceu, continua gerando caixa aqui, muito forte, né? A margem caiu um pouquinho, mas nada demais, continua sólida. O ROI caiu um pouquinho também, mas nada demais, continua praticamente o dobro da Selic hoje, tá? Aqui a dívida, em 3 bilhões e meio, mas se você pega o caixa e paga a dívida, né? Sobram 10 bilhões de reais em caixa, tá? E a dívida hoje só representa 7% do patrimônio, então 3 bilhões dividido por 50 bilhões, né? A diferença aqui, ó, do lucro líquido por EBIT aqui, então a gente vê que a empresa não está gastando muito dinheiro pagando dívida, tá? E entrou 17 bilhões a mais de reais do que saiu no ano no caixa da empresa, tá? Então a empresa gerou quase 20 bilhões de reais no ano, tá? E distribuiu 11 bilhões de reais de dividendos no ano. Pronto, acabou a análise. Então, você pode ver que em poucos segundos você consegue analisar uma empresa boa se ela continua boa. É só isso que você tem que fazer uma vez por ano. Olha aqui, se o patrimônio cresceu, a receita cresceu, etc. E aí você vai ver se a empresa continua boa ou não, ok? Basicamente isso que você tem que fazer, não precisa se assustar com essa planilha, você não precisa ficar decorando que cada uma coisa disso aqui. Cara, bateu o olho, acabou. Eu selecionei os principais dados que você tem que olhar para você ver se realmente a empresa continua boa. Só isso. Não precisa comprar a Ambev hoje, esquecer na carteira para daqui a 30 anos você olhar. Não. Todo ano você vai dar uma olhadinha aqui, a Ambev continua dando lucro, continua receita crescendo, patrimônio crescendo. E conforme o patrimônio dela for crescendo, o seu também, né? Porque quando você compra uma ação, você está comprando parte do patrimônio da Ambev. Tá? E parte desses 11 bilhões que ela distribui de dividendos vai para o seu bolso. Só isso. Quanto mais ações você tiver, mais desse dinheiro aqui vai para o seu bolso. É isso que você tem que focar. Em ter mais ações no longo prazo. Ok? Eduardo, quando é que eu vendo minhas ações da Ambev? Cara, nunca. Enquanto a Ambev estiver distribuindo aqui 11 bilhões de dividendos, meu irmão, eu quero estar lá, eu quero continuar sendo sócio da Ambev. É isso que você tem que focar. Tá? Mas e o dia que eu morrer e tal? Cara, deixa para seus filhos lá. Pronto. Eles vão ter lá um patrimônio. Ações é um patrimônio. Né? É como se você fosse... como se você fosse um sócio da empresa. Você é o sócio da empresa quando você compra uma ação. Tá? Então, é basicamente isso que você tem que focar. Tá? Esses são os principais mitos que eu vejo por aí. Então, você já sabe que você não precisa de muito dinheiro. Quanto menos dinheiro você começar, melhor. Tá? Você não precisa da ajuda de um profissional de mercado.
Por quê? Porque nenhum profissional de mercado sabe para onde vai o mercado. Ponto. Tá? Não, esquece a ideia de comprar barato e vender caro, porque você não vai acertar o time do mercado. Não, a boa não é comprar ações que dão mais dividendos, mas sim ações de empresas boas. Tá? Bolsa não é só comprar e esquecer, você tem que olhar pelo menos uma vez por ano se os balanços continuam bons. Você não precisa ter muito tempo livre para acompanhar a bolsa. E você não precisa saber tudo de economia, administração e contabilidade. Vocês viram que eu fiz uma análise aqui em segundos e sem precisar ser um expert em contabilidade, o melhor economista do mundo. Não, eu olhei lá os balanços, o que interessa realmente para a empresa continuar boa e pronto. Só isso. Tá? Então esses foram os principais mitos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Em breve você vai receber mais informações no seu e-mail, então fica de olho lá. Um abraço e até mais.